Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Edilson Lobo, estou aqui com vocês hoje a pedido da professora Ana para falar sobre gestão da mudança. Antes de apresentar um pouco do meu currículo para vocês, eu sou graduado em Sistemas de Informação, tenho especializações na área de gestão de projetos, na área de gestão de processos de negócio, também um MBA em Gestão Pública e concluí recentemente um mestrado em Tecnologia da Informação, tá? Eu vivo na prática a gestão da mudança, né? Estou há cerca de 20 anos na área de tecnologia, já trabalhei nas áreas de desenvolvimento de software, também implantação, né, de processos de negócio, mas também fazendo, de certa forma, a gestão da mudança no que diz respeito à modernização de processos internos, né, ou de implantação de novas rotinas operacionais nas empresas e nas instituições que eu já passei, né. Sou atualmente o gerente de um contrato no governo do estado, do Rio Grande do Norte, né, onde nós fornecemos o software de gestão fiscal, orçamentária financeira do estado, né? E vivo diariamente essa modernização de software, essa encomenda de novas rotinas, de novas funcionalidades, né? E eu acho que eu vou conseguir dividir bem com vocês hoje um pouquinho da minha experiência, tá? Antes de falar da gestão da mudança, eu queria começar com vocês falando sobre o que é a mudança em si, né? Se a gente olhar a mudança como algum tipo de intervenção, né, planejada ou não, que nós vamos passar ou vamos conduzir, né, numa empresa ou numa instituição, então a gestão da mudança seria justamente uma abordagem de controle dessa mudança, né? Se for possível realizar se essa mudança ela nasceu de uma intenção planejada, né, nós vamos ter, né, na maioria das vezes, um tempo para fazer o diagnóstico, a identificação dessas necessidades de mudança, né, para poder planejar aí de um ponto de vista de gestão de projetos, né, fazer um dimensionamento do escopo dessa mudança, quais são as metas que nós devemos alcançar, né, e assim fazer o planejamento e a condução dessas atividades de modo a desenvolver a mudança em si, né? Algumas vezes essa mudança ela não é planejada, né? Ela pode ser um acontecimento reativo, né? De repente a empresa ou a instituição ela foi surpreendida por uma determinação, né, legal, né, uma mudança de legislação, ou foi imposto ou por um órgão, né, externo à empresa, ou até dentro da própria estrutura da empresa, né, de repente uma matriz impôs uma implementação de mudança a uma filial, né? Então, não quer dizer que essa mudança, né, numa linha reativa, né, ou numa linha de surpresa, ela não deve ser planejada, mas aí nós teríamos um tempo de resposta menor para aquilo, né? E também a mudança, ela não necessariamente tem a ver com uma modernização tecnológica, né? Ela pode ser uma mudança do ponto de vista cultural, do ponto de vista estrutural da empresa, né? A empresa ela pode ter um desejo ou pode ter recebido uma determinação para fazer algum tipo de alinhamento de conduta com seus colaboradores, né? Relacionada à parte social, relacionada à parte de tratamento e satisfação do cliente, né? E também pode passar por um processo de ampliação ou de redução do seu corpo, né, de colaboradores ou da sua estrutura física, né? Então, também nessa mudança estrutural, vamos dizer assim, nós vamos enfrentar, né, um processo de mudança, né, que necessita dessa gestão e que precisa trazer ali alguns cuidados, além da identificação e do planejamento, né? Como, por exemplo, saber tratar a resistência à mudança, né? E aí, do ponto de vista tecnológico, né, nós teríamos uma preocupação semelhante, porém com esse acréscimo, né, de algum esforço relacionado ao desenvolvimento daquela tecnologia, da implantação daquela tecnologia e os impactos que essa mudança tecnológica traria, né?
Então, falando sobre o ciclo de vida da gestão da mudança, nós temos um primeiro momento que é de identificação, né? É um momento onde nós recebemos ou nós identificamos, né, uma ou mais necessidades de mudança que uma empresa ou que uma instituição apresentam, né? Essas necessidades de mudança, elas podem ser percebidas, né, pelo quadro gestor da empresa, ou pode ser fruto de um feedback que um cliente ou que um cidadão apresenta, né? Ou como eu falei anteriormente, pode ser uma imposição, né, vindo de um órgão público ou de uma matriz, né, dessa empresa dessa empresa que nós trabalhamos, né? E aí, identificada essa necessidade de mudança como uma meta que nós devemos perseguir, né, nós temos um segundo momento que é o de planejamento, né, planejamento e desenvolvimento, né, para alcançar aquela mudança, que seria o quê? Né? Geralmente existe um responsável, né, ou uma responsável por essa gestão da mudança ou por esse projeto, né? Essa pessoa ela vai elaborar um plano de trabalho, junto desse plano de trabalho, formar uma equipe atribuindo a essas pessoas atividades, né, e funções, né, naquele empreendimento, digamos assim, né. Se for uma mudança, para exemplificar, relacionada à parte cultural da empresa ou de processos internos, né, digamos que a empresa identificou uma necessidade de melhoria na qualidade do atendimento ao cliente, né, na qualidade técnica como se presta o serviço àquele cliente. Então, essa gestão da mudança, esse projeto de mudança, ele traria uma série de seminários, de capacitações, de treinamentos, percebem? E ao final daquele período, se espera colocar em prática tudo aquilo que foi desenvolvido nessa fase, né, de planejamento e desenvolvimento. Se for uma mudança relacionada à parte estrutural da empresa, né, a parte de infraestrutura, aí já muda um pouco a condução, né? Muito provavelmente seria necessário contratar pessoas técnicas, né, como arquitetos, como engenheiros, né, uma equipe de construção civil, né, para realizar intervenções nessa empresa que dizem respeito à parte física, né, à parte de infraestrutura em si, né? E aí, nesse sentido, o que se espera ao final daquele período? Se espera uma nova unidade da empresa, né, inaugurada, aberta, pronta para atender o cliente, pronto para atender o cidadão, né? Se for o caso de fazer também capacitações, contratação de novas pessoas, né, de implantação de sistemas que já estão prontos, né, que nós vamos só replicar para o mesmo sistema que funciona numa matriz ou em outras filiais funcionar naquela nova unidade, né? Então, a pessoa responsável por essa mudança ou por esse projeto, ela tem que estar atenta a todos esses detalhes, né? E do ponto de vista de mudança tecnológica, se for o caso de desenvolver, né, um projeto de software, né, então existem outros detalhes, né, envolvidos que eu vou falar um pouco mais na frente, tá? Então, assim, nesse momento eu queria só que a gente se concentrasse nesse ciclo de vida, né? Então, passamos pela identificação da mudança em si. Fizemos essa etapa de planejamento e desenvolvimento da mudança, né? E vejam que esse calendário, né, esse cronograma, ele vai até o dia D da entrega, né, do que foi desenvolvido nesses 6 meses, nesses 12 meses, né? E a partir daquele primeiro dia, se espera que o que foi planejado e o que foi executado, o que foi aprendido, né, ou desenvolvido ou construído nesse período, se coloque em prática, né? Então, nesse terceiro momento, nós iniciaríamos um processo de monitoramento, né? Que isso significa o quê? Nós implementamos a mudança, colocamos para funcionar, mas nós estamos monitorando para ver se aquela mudança ela está funcionando da forma que se esperava, né? E aí o que deve ser feito nesse momento de monitoramento, né? Deve-se observar se a coisa está funcionando como se tinha planejado e os responsáveis eles têm que estar preparados para atender alguma contingência, né? Para colocar em prática alguma contingência
caso aquilo ali não funcione, né? Digamos que uma pessoa ela acabou de receber uma capacitação, iniciou um atendimento ao cliente com essa nova capacitação, ela precisa estar sendo observada, né, por um responsável para ver se ela está desempenhando aquela tarefa, se ela tá colocando em prática aquilo que aprendeu na capacitação da forma correta, a tempo de se fazer algum ajuste, alguma correção, né? Da mesma forma, uma entrega de uma nova estrutura física, né? Se toda a parte elétrica está funcionando como devia funcionar, né? Se o cliente ou o cidadão está sendo atendido, né, naquela nova instalação, como se espera, como é o padrão do serviço que se presta na empresa, né? E aí, ao final desse período de monitoramento, né, se espera também uma fase final que é de sustentação, né, junto ali com a avaliação de resultados, né? O que seria essa sustentação, né? Uma vez que você entrega um novo serviço, uma nova forma de atender um cliente, ou uma nova estrutura física, né, você tem que ser capaz de sustentar aquela coisa que foi implantada de uma forma contínua, né? Então, nesse sentido, né, uma atividade de gerência, né, de coordenação deve ser implementada e mantida, né? Novos ciclos de capacitação para reciclar aqueles profissionais, né, deve ser pensado, né? E no ponto de vista, né, da avaliação em si, passado um determinado período, aquilo que foi implementado como mudança deve ser medido de forma a entregar à empresa, né, como um resultado, se aquela meta lá do início está sendo alcançada sim ou não, ou pelo menos parcialmente. Né? Identificada um cumprimento de meta parcial, né, é possível fazer algum reforço, né, fazer algum despender um pouco mais de esforço para entregar 100% o que se tinha planejado no início, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre stakeholders, né? E sobre resistência à mudança. Vendo as partes interessadas como toda pessoa que ela é afetada de certa forma por aquele projeto e no nosso e na nossa temática aqui, né, sobre a gestão da mudança que nós vamos implementar, apesar da equipe responsável também ser uma parte interessada, vamos olhar da seguinte forma, né? Nós temos stakeholders externos e internos, né? Quem é que nós podemos considerar como stakeholders externos, né? Toda pessoa que está no ambiente externo daquela empresa ou instituição, elas têm uma forma de se comunicar ou de interagir conosco como empresa ou como instituição, né? Então, se for um cliente, se for um cidadão, ele enxerga aquele projeto ou aquela mudança de uma forma, né? E ele tem um determinado nível de poder em cima daquele projeto, né? Se for um cliente, ele tem o poder da compra, né? Então, o que é que a gente está perseguindo aí? A gente está perseguindo a satisfação do cliente, concordam? Ou a satisfação do cidadão que está recebendo aquele serviço público, né? Se a gente está tratando com órgãos federais, estaduais, municipais, principalmente órgãos reguladores, eles também têm um determinado poder no sentido de nos fornecer um alvará de funcionamento, no sentido de manter normas que devem ser seguidas, como a ABNT, né? Como normas de construção civil, como normas de, de, de vigilância sanitária, né? Que diz respeito à limpeza, né? E as condições de oferecer determinado serviço, né? O Corpo de Bombeiros também tem um, uma forma de enxergar aquele estabelecimento no sentido de liberar um alvará de funcionamento no que diz respeito à parte de segurança, né? Então, nesses entes externos, né, o responsável pela mudança ou o gerente daquele projeto, essa pessoa, ela tem que ter conhecimento, né, ou minimamente ter na sua equipe uma pessoa
que tenha essa sensibilidade, esse conhecimento técnico de enxergar os stakeholders, né, de ver como eles afetam o projeto ou afetam a gestão daquela mudança, né, em suas devidas expertises. E também temos, ainda dentro do ambiente interno, pessoas que fazem parte da empresa, mas que têm, de certa forma, um poder de intervenção. Né? Nós temos um quadro diretor de uma empresa, né, onde nesse quadro diretor pode estar os patrocinadores do projeto, ou os patrocinadores ou os demandantes dessa mudança. Né? Nós temos um departamento de recursos humanos, temos um departamento de tecnologia, né, um departamento financeiro, né? E a depender da estrutura da empresa e a depender do negócio que essa empresa conduz, né? Se for um hospital, se for um material de construção, se for uma farmácia, se for um escritório de advocacia, né? Nós temos alguns outros departamentos que de certa forma eles vão interagir com esse projeto ou interagir com essa mudança, né? Nós temos, por exemplo, um departamento financeiro, um departamento de atendimento ao cliente, um departamento onde a execução da atividade principal da empresa acontece, pode ser uma fábrica, pode ser uma oficina mecânica. Então, a pessoa responsável por gerir essa mudança, ela tem que ter essa sensibilidade de identificar, né, quais são todas as partes interessadas e como elas vão interagir com esse projeto, com essa demanda de mudança em si. Né? E aí, nesse sentido, o que é muito importante é identificar se está havendo sinais de resistência a essa mudança. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre implementação de projetos de software em si, né? Mas vamos ainda olhar do ponto de vista mais macro. Né? Nós estamos fazendo uma mudança de estrutura física na empresa. Né? Então, de repente, aquela empresa ela vai passar por um momento em reforma, né? Então, qual o tipo de insatisfação que vai acontecer ali? Qual o tipo de resistência caso um departamento seja informado que vai mudar de local físico e aquela sala vai mudar de um local para o outro, de um prédio para o outro, vai mudar de endereço, né? Então, é necessário que o gerente ou a gerente desse projeto de mudança ela faça esse levantamento, né, essa pessoa faça esse levantamento e tenha já respostas a essa resistência à mudança, né? Ela saiba como conduzir esse assunto, porque a resistência à mudança em si, ela pode afetar diretamente o cumprimento da sua meta, né? Ela pode afetar diretamente o, o projeto, o cronograma, né? Aquilo que foi planejado. Por exemplo, nós estamos fazendo a mudança de um módulo de folha de pagamentos na empresa que nós trabalhamos, né? A empresa ela tem um determinado controle, né? De repente ali faz uma parte desse trabalho em planilha Excel, o sistema emite os contra-cheques dos colaboradores, né? Existe uma rotina interna para fazer o pagamento na conta bancária dos colaboradores, né? Toda a parte contábil, né, que a folha de pagamento em si gera. E aí, digamos que um de vocês vai é, implantar um novo sistema de folha de pagamento na empresa e ele vai funcionar a partir do mês que vem. Né? Então, vejam, partindo do pressuposto que nesses próximos 30 dias todas as simulações foram feitas, né? Todos os testes, né, com funcionários fictícios, com transferências para conta bancária ali com valor mínimo, né, como R$ 1, R$ 2, né, para testar a operação na prática, né, a emissão dos documentos com o nome de um funcionário fictício para ver se tudo está funcionando direitinho, né, mas digamos que no dia 30, onde aquele novo sistema ele vai funcionar na prática, por algum motivo não previsto, ele não funciona da forma correta. Qual o impacto disso? O impacto disso é que as pessoas no dia 30 não vão receber seus salários,
a empresa vai estar passando por uma situação de irregularidade, né? Ela não vai estar cumprindo uma obrigação trabalhista, né? E além desse impacto no funcionamento da empresa em si, nesse processo, vejam também o impacto na vida de todos aqueles colaboradores, né? Se foi ali 200 funcionários, 1.000, 2.000 funcionários que não receberam seus salários no dia correto, né? Qual é o impacto que isso vai trazer para as vidas dessas pessoas, né? Um outro exemplo, nós temos uma clínica médica, né, onde o dono da clínica encomendou o desenvolvimento de um software, a implantação de um novo software, né, que visa mudar a parte de exames médicos, né, fazer ali a coleta de informações do paciente, né, desde o cadastro, passando pelos exames em si, né, a execução dos exames em si com as equipes de enfermagem, né? Esse sistema ele vai ter uma nova interface para receber as informações dos exames médicos, né? Lançar nessa base de dados e fazer a emissão desses exames para o paciente, né? Ou para os clientes que contrataram aquela clínica, né? Então, assim, o sistema ele pode trazer uma modernidade, como, por exemplo, receber por e-mail, receber pelo WhatsApp o exame em PDF, né? Pode ter uma forma mais otimizada das pessoas da parte de lançamento de informações do laboratório inserirem as informações. Mas aí, digamos que na prática, o lançamento, né, a digitação dessas informações não está tão ágil como o sistema anterior. Né? Digamos que, em média, um exame ele é digitado em 30 segundos, em 1 minuto, né, pelos digitadores, e no novo sistema as pessoas percebem que um exame agora tá demorando 2, 3, 4 vezes mais para lançar informação, ou porque as pessoas não estão habituadas com aquela nova interface, ou porque o sistema em si não foi previsto, né? A tabulação dos campos, a indexação, né? Uma digitação sem a dependência do mouse, né? Cadastros acessórios para você não precisar digitar os nomes, os tipos dos exames. Então, assim, digamos que passou batido, né? Dessa fase de planejamento e execução, né? Daquela modernização, a vivência prática, né, ou uma simulação prática da operação daquele laboratório, daquela clínica. Né? Então, isso pode comprometer absurdamente a operação interna. Né? E vamos agravar um pouquinho. E se por algum motivo o sistema estiver lançando ou gravando as informações da maneira errada? Né? Num exame médico, é, uma casa decimal, né, ou uma informação que foi gravada de forma errada, pode representar para o paciente um diagnóstico errado. Né? Então, qual o impacto que isso traz para o cliente, impacto legal, impacto médico dessa informação ter sido disponibilizada para o cliente de forma errada? Entendem? Um terceiro ponto. Digamos que vocês estão implantando um software que vai tocar grandes operações ou financeiras ou de construção civil, né? E aí, só para ser um pouco mais breve, né? Percebem que a gestão da mudança aí, a implementação de um novo software, ele pode, no lugar de trazer um impacto positivo, né, uma mudança positiva, tem um efeito justo contrário, né? Então, como é que a gente consegue identificar esses riscos, né? Como é que a gente consegue mitigar isso? Exemplo do projeto de folha de pagamento, né? É um processo que se roda a cada 30 dias. Então, nós só teríamos oportunidade de colocar em prática, né, um projeto já testado, né, uma simulação de mudança já testada, né, naquele determinado dia do mês. Se na simulação aquilo por algum motivo apresentou uma falha ou não foi eficiente o suficiente, né, a equipe responsável pela mudança ainda tem que estar apta para executar o processo, né, ou a atividade na ferramenta antiga,
fazer os ajustes necessários na ferramenta nova e aguardar mais 30 dias para fazer um novo teste, né? E se nesses 30 dias essa equipe ainda não tiver tido a capacidade de corrigir as falhas ou de otimizar o que quer que seja, um novo teste só vai ser possível ser realizado novamente daqui a outros 30 dias. Então, é esse tipo de coisa que um gerente de projeto de software, né, um gerente da mudança, ele tem que estar preparado a fazer, né? E aí, pessoal, para finalizar, eu vou deixar algumas sugestões, tá, sobre abordagem, né? Já partindo do pressuposto que ficou claro nessas etapas de planejamento, de execução, de monitoramento, né? Do quão mais complexo é fazer uma gestão da mudança quando envolve um projeto de software, né? E aí, uma primeira sugestão que eu faço, além de colocar bastante energia na parte de planejamento dessa mudança em si, é colocar uma boa energia na identificação de riscos que aquela mudança pode trazer e formas de como mitigar ou se preparar para esses riscos. Tá? Alguns riscos eles são passíveis de acontecer, mas não significa dizer que eles não podem ser enfrentados, né? Eles podem acontecer, mas se você tiver um plano de contingência, você pode enfrentar esses riscos e pode ter êxito, né, na mudança que você pretende implementar. Nesse período também de planejamento, na interação com as pessoas, também já é possível identificar em que pontos vai acontecer resistência a essa mudança, né? E do ponto de vista de projeto de software, existe uma resistência à mudança que é básica, que é a zona de conforto, né? As pessoas que estão habituadas com uma ferramenta, né? A primeira resposta delas é de não querer mudar, do não querer mudar o uso de uma tela que elas já estão habituadas. Mesmo que aquele sistema seja um pouco arcaico, mesmo que ele não seja tão amigável, mesmo que existam várias formas de aumentar a eficiência, de otimizar o uso dessa ferramenta, mas a primeira resposta dos usuários geralmente é uma resposta negativa. Por que vai mudar? Está funcionando tão bem, eu já estou acostumado com esse sistema, né? Então, deve ser feito já no início um esforço de convencimento, né? Que aquela ferramenta ela está ficando defasada, ou que ela vai perder suporte técnico, né? Ou que mostrar quais são os benefícios que a nova ferramenta, que o novo software vai trazer, né? E só com os exercícios práticos, né, e de repente com apresentações internas aos usuários envolvidos com essa mudança, é que eles começam a ser assim menos resistentes, começam a ser convencidos, né, que talvez seja uma boa ideia, né, a implantação de um novo software, mas só quando eles estiverem com o software rodando, que o ganho de tempo, o ganho de eficiência tiver provado, é que talvez eles sejam partidários ou defensores do novo software, né? Até aí, o nível de resistência de mudança, a mudança, principalmente no que diz respeito à mudança de software, ele costuma ser alto, tá? E aí, quais são algumas ferramentas que eu sugiro para vocês, tá? Do ponto de vista de gestão de projetos, né? Olhando a gestão da mudança como uma intervenção que vai ser feita na empresa, que pode também ser encarado ou ser classificado como um projeto, né? Eu tentaria minimamente documentar esse projeto com um Project Model Canvas ou com Life Cycle Canvas, né? Que são ferramentas que você consegue enxergar o projeto de uma maneira mais objetiva, né? Qual é o seu objetivo, sua justificativa, identificar ali quais são os entregáveis, quais são os stakeholders, né, a equipe que está envolvida naquele projeto, né, uma identificação mínima de riscos, custos e tempo,
né? Eu acho que é uma primeira ferramenta muito interessante, né? Porque aí naquela sugestão que eu dei de colocar um pouco de esforço na identificação de riscos, né? Quando se trata de gestão da mudança, né? Essa ferramenta de gestão de projetos, ela já dá uma documentação básica muito boa, né? E aí, do ponto de vista de planejamento, na hora de desenvolver as atividades, né, de identificar quais são os responsáveis pelas atividades para desenvolver a mudança em si, nós podemos utilizar um formulário 5W2H, né, onde a gente consegue ali, numa planilha Excel, por exemplo, ter todas as atividades, como elas vão ser feitas, qual é o prazo que essas atividades vão ter, qual é a correlação entre elas, qual é o tempo de cada uma, qual é o custo de cada uma, né? E uma outra ferramenta complementar seria alguma ferramenta que utilize o método Kanban, né? Que é um método que você tem num quadro distribuído em etapas, né? Todas as atividades que estão para iniciar, que estão iniciadas, que estão em andamento, que estão pendentes, que estão concluídas, que foram canceladas, né? O Trello, por exemplo, é uma ferramenta que utiliza a metodologia Kanban, tem o uso gratuito, né? Dá para ser compartilhado com as pessoas que estão envolvidas, né? Então eu iria por esse caminho, tá? Investir no planejamento, né, desse projeto de gestão da mudança. Se for um projeto de software, né, ter esse olhar a todas as fases do desenvolvimento do software em si e quais são os possíveis impactos nas rotinas operacionais, né, tentar mapear, né, um pouco ali dos riscos e as situações de resistência à mudança, também possíveis impactos, né, que um não funcionamento correto daquele software pode trazer para a empresa ou instituição, e preparar respostas para esses riscos, né? Eu espero que tenha sido ajudado vocês, tá? Estou à disposição, a professora Ana, se desejar, pode registrar com vocês algumas dúvidas, a gente pode ver uma forma de responder, tá? E até a próxima.